Fala, meu povo do 8º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de projeto de vida. Eu e a professora Yolanda aqui, trazendo um tema muito massa para a gente trabalhar aqui. Vocação, professor, olha só, vocação. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra vocação, né? E ela vem assim do latim mesmo, que é para um chamado. Quem né? já fez primeira comunhão sabe. Eu não fiz, tá, gente? É que muita gente, às vezes, pensa na vocação, você pesquisar aí na internet e vai sair com um cunho religioso. Mas a vocação tem essa questão realmente espiritual, religiosa, mas tem uma coisa assim muito além, que é o que a gente quer conversar com vocês hoje na nossa aula. Então o título ficou assim bem bonito, né? Tem um professor aqui que é poeta, gosta de dar títulos. E aí, qual foi o título que escolheu dessa vez? Caminhos da vocação. Já caminhos. Tá vendo? Caminhos, Plural. exatamente. Porque muitas vezes a gente pensa que é como se fosse um caminho só, né? Uma rota só. E a vida, ela não é assim, gente. Ó, vamos falar Às mais. vezes é até mais rápido para algumas pessoas, né? Desde pequenininho já tem aquela coisa ali que tá nítido. Sim. Né? Mas às vezes os réis mortais ali como nós temos que ali, ó, aí achando... Muitos caminhos. Né? Volta esses caminhos, né? Recomeça. Exatamente. Então, isso é bem comum e é sobre isso que a gente vai falar. Quem está aqui com a gente é a nossa querida Raquel, né? Fazendo a interpretação para as Libras, né? Deixando nossa aula bem mais acessível. Vamos recordar, Yolanda. Fala aí, pessoal. Opa, nossa aula passada foi do jeito que a gente gosta. Passeando pela cidade, não foi? Exatamente. Então, a gente trouxe as questões não só do que é a democracia, mas do que na democracia brasileira, o que é que a sustenta. Então, legalmente falando, na questão das leis, nós temos o legislativo, o judiciário e o executivo. E aí a gente foi para pontos da cidade, falando mesmo, olha, aqui é o local do legislativo. Onde o povo trabalha. Muito. E aí o que é que essas pessoas fazem? Qual é a função delas? E aí começamos as nossas aulas falando a respeito da democracia, da importância dela, que é um estilo de vida, não só de lei, viu, gente? Também um estilo de vida. E aí a gente, por último, terminou falando desse poder que nossa população tem, que é do Ministério Público. Então, se você perdeu essa aula, tá boiando, viu? Tá fazendo besteira, que ficou muito, muito massa. Volta aqui, vai no YouTube ou vai no Educa Recife, procura lá e vocês vão estar vendo, nem que seja para apreciar as belezas que se tem no Recife, já vale essa aula, viu? E tu gostou de fazer ela? Bastante, professora. Ah, massa. Então hoje a gente vai, começar a nossa aula, já ia se adiantar. Porque é à vontade, vocês vão ver o porquê. Vocês vão ver o porquê, vejam só, viu? Então, a gente tem um professor aqui, geógrafo, que também é poeta, e aí ele trouxe uma poesia que não é dele, mas ele narrou, falando, né, a respeito de sonhos, de vocação. Vamos escutar? Vamos, agora você coloca. Agora pode. Vamos embora. Vamos lá. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino, trecho de Um Encontro Marcado. Eu fiquei muito feliz de narrar isso aí, mas quem gosta desse livro é a professora Yolanda, essa pessoa que está aqui. Fala para eles um pouquinho desse livro, professora, o que é que esse trecho significa. Então, gente, esse livro eu posso dizer que foi o livro que mudou minha juventude, viu? Eu já li várias vezes. Fica a dica aí, pessoal. Eu li várias vezes e quando eu era, acho que da idade de vocês, acho que uns 14 anos por aí, esse livro foi tão marcante para mim, um encontro marcado, que na época eu escrevi uma carta para o autor, Fernando Sabino, e ele respondeu. É um dos grandes escritores brasileiros, na época estava vivo, e a gente passou durante anos trocando cartas. Vocês jovens às vezes podem não saber o que é carta, mas era massa esperar a carta chegar do correio, né? Se brincar, acho que nem e-mail a galera já trocou, né? Pois mas são tecnologias que nós usávamos bastante. Então vejam, nessa parte do livro, o personagem principal era até então bem jovem, tinha uns 22, 23 anos, e ele estava se sentindo perdido na vida. Até que ele vem essa clareza de que a gente sempre está recomeçando, de que temos interrupções, mas que essas interrupções a gente pode fazer caminhos novos.
Da queda, a gente pode fazer um passo de dança. Do medo, a gente pode fazer uma escada. Escada a gente usa o quê? Para subir, gente. Para subir, para descer. Então, ter dificuldades, ter medos, sempre vão nos ter ao longo da nossa vida. Mas, em que isso pode atrapalhar os teus objetivos? Em que isso pode atrapalhar a tua vocação, se for uma vocação de verdade? Então, a gente também faz para ti essa pergunta do que a gente já vem falando desde o começo dessa nossa jornada em projeto de vida, que é: qual a importância dos sonhos em sua vida? Que importância tem para tu sonhar, mano? Para mim é justamente aquele impulso, né? Aquela forma da gente pensar nós mesmos lá na frente, no futuro, né? Então, aquele momento assim que você, de olho fechado, vê aquela cena feliz, assim. Então, como é que você tá? Onde você tá? Com quem você tá? Né? Então, isso aí é importante, né? Justamente para dar aquele incentivo, né? Aquele estímulo de buscar, né? De não ver cada dia como repetitivo, e sim uma forma de aproximar daquele sonho, né? Grande sonho, e de outros que estão aí ao longo do caminho, né? Que são as metas, são os objetivos, né? Então, traçar os objetivos semanais, traçar os objetivos de um ano, curto prazo, longo prazo, enfim. A gente vai falar sobre isso, e isso passa também, né, por essa ideia da vocação. Mas antes a gente vai o quê? Relembrar da nossa maravilhosa aula magna, né? Se não viu, veja, né? A gente trouxe aí 3 imagens que recordam essa aula magna, né? A primeira foi lá no Jardim do Baobá, né? A segunda aí do meio, né? A pintura do Jeff Allen, artista recifense, né? Que a gente fez a entrevista com ele. E a última ali, as portas do Teatro do Parque, né? Então aqui, ó, Yolanda vai falar sobre mais um autor que ela adora, que é Eduardo Galeano. Sou eu não, viu? Eu sei que você adora também. Então, Eduardo Galeano pode ser até chamado o homem mais bonito das Américas, minha gente. De tão maravilhoso que esse homem é, viu? Então, a gente trouxe essa frase, a gente fez essa leitura já lá no Teatro do Parque. Então, ele faz essa reflexão, vejam só. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, gente, tá aí a frase, até em inglês, né? Sonhe alto. Você pode realmente sonhar alto para poder realizar esses objetivos, para poder ter essas ideias na sua vida. A gente primeiro precisa sonhar. E a gente vem conversando isso com vocês desde o começo dessa nossa jornada aqui em Projeto de Vida, que é: você tem condições, sim, de realizar seus sonhos. Você tem condições, sim, de sonhar. Claro que cada pessoa tem sua realidade de vida, tem a sua realidade material. E muitas vezes a realidade, outras pessoas, achando que assim vai evitar que você sofra, diz: não, você é filho de pobre, você é tal coisa, você não pode ser isso. Isso não é verdade. Claro que às vezes a gente tem uma dificuldade maior por não ter uma condição material mais acessível. Mas, se você vai realizar algo, depende desse primeiro local dos sonhos. E hoje nossa aula vai trazendo a respeito disso, de como tirar esses sonhos e trazer aqui para o papel. E daí a gente vai ver agora um vídeo que fala justamente isso, de alguém que era estimulado a não realizar seus sonhos pela realidade em que se vivia. Vamos ver junto? Vamos embora. Vamos lá.
bonito, né, gente? A gente estava aqui comentando que massa esse vídeo, né? Que final interessante, né? Porque a gente pensa que quando a lâmpada, que representa a cabeça, né? Ela se rompeu, né? Eita, o que é que acontece? Acabou-se, não tem mais jeito, né? E aí a gente viu, né? O curta mostrou pra gente, né? Que muitas vezes a gente está buscando ali se encontrar mesmo, né? É encontrar num grupo, né? É se perceber como pertencente, né? E isso faz com que muitas vezes a gente se compare, né, a outras pessoas. A gente, ó, vai aparecer aqui no comecinho vários, os alunos, as outras lâmpadazinhas, as outras pessoas aí estão com a luzinha acesa. Tudo adaptado, né? E ele está com apagado, então está mais afastado. Então, muitas vezes a gente vivencia isso, né? A gente vivencia esse deslocamento, a gente vivencia esse não encontro, né? Mas o que é que a gente tem que perceber, né? A gente tem que justamente perceber e buscar e se conhecer para poder reconhecer também o nosso lugar no mundo, porque tem lugar para todo mundo, né? Como a gente viu, eita, a cabeça, a lâmpadazinha rompeu, e agora? Será que não vai ter mais lugar? Então a gente viu ali, né, na cena lá, que tinha um tocando violão, o outro atendendo uma criança. Então não é por isso, né? Não é porque se rompeu que aí não vai ter mais lugar, não tem mais jeito, né? Então traz aí... Esse rompimento porque foi uma mola adiante, né? Exatamente. Vem até unindo com o que a gente trouxe do Galeano e que trouxe a nossa aula magna. Essa utopia, esse sonho que parece muito alto, para que ele serve? Para a gente andar mais à frente. Por isso que ele compara com esse horizonte. Se a gente achar que na nossa vida já está tudo pronto, já está tudo estático, já está tudo perfeito, então já se acomodou, já morreu por dentro, já morreu em vida. Então a gente traz essa ideia dos sonhos para justamente unir a isso de vocação. O que é vocação? Esse slide aí vocês estão vendo, né? Tá uma pessoa só, ela tá com os livros, mas podia estar com partitura musical, né, Rodo? Ou com uma bola de futebol. E tem várias coisas ao redor dela. Por quê? Porque a gente tem muitos estímulos, a gente tem muitas ideias, a gente não é uma coisa só. Então tá aí, ó, até nessa imagem já vem vendo, a pessoa tá como que andando por vários caminhos. Então tá aí o conceito de vocação. É um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. Um chamado, né? Uma inclinação, uma tendência a uma habilidade que leva o indivíduo a exercer determinada carreira ou profissão. Ou, enfim, ou você tem uma vocação e utiliza isso para um hobby, né? Você muitas vezes está adaptado, sei lá, trabalha com uma burocracia, mas tem uma habilidade ali de ser músico, então faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, não necessariamente a sua vocação vai determinar o que você vai só fazer aquilo ali e pronto, né? Eu acho que fala muito mais sobre a gente se sentir bem, como o próprio personagem ali da animação, né? Então ele se sentiu ali junto, eu acho que é muito mais sobre isso do que sobre você arrumar uma forma de se sustentar. Sim. Né? É muito mais amplo do que isso, é uma forma de se reconhecer, né? E de se sentir exercendo realmente quem você é no mundo, se exercendo no mundo, sabe? E de que você tem vários caminhos, né? Vamos vendo mais sobre isso? Olha, então, gente, mas você vai falar a respeito dessa vocação, até de você levar para vocês são o 8º ano, né? Começando a olhar Enem, olhar mercado de trabalho. Como é que você pode saber a respeito de sua vocação, já que você tem várias habilidades, já que tem vários pontos? Então, a gente trouxe aqui algumas dicas que vamos ler com vocês, tá? Então, vejam, um primeiro ponto que a gente viu, a gente até consultou, né, sites de teste vocacional e tal, vem falando a respeito disso, de como descobrir ou de como exercitar melhor a sua vocação. Vamos ler junto? Vai chegar na tela aí para ficar, isso, tá mais nítido. Então, vamos lá. Faça uma análise individual do que você gosta. Então, eu sempre gostei muito de raciocínio lógico, de números e etc. Então, podia fazer alguma coisa na área de exatas. Então, essa análise é bem importante. Do que você gosta? Aí, ó, tendo em vista isso, você pode visitar feiras, eventos, né, que falem sobre profissões, até conversar com pessoas próximas de você, né? Se aí não está acontecendo nada, não tem nenhuma feira, nada, vai ali, você visita algum lugar, você frequenta algum estabelecimento comercial e pergunta para a pessoa como é exercer sua profissão.
E aí, o que é que você acha? E assim você vai descobrindo, né, o que é que realmente essas pessoas fazem, estudam e quais as possibilidades para uma determinada área específica que você tem interesse. Pronto. Outra coisa bem importante, gente, é buscar orientação profissional. Às vezes, na sua escola pode ter e você não sabe que tem. Tem um pedagogo, tem um coordenador, né? Pode dar uma pesquisadazinha e aquela pessoa vai estar lá para estar te estimulando. Então, ó, tem aqui, ó, duas que vão casar muito bem, que é conhecimento nunca é demais e buscar autoconhecimento. Então, o autoconhecimento fala justamente sobre isso que a gente veio abordando aqui nessa aula e que a gente vem abordando no projeto de vida, né? Que são as diferentes perspectivas, né, desse construir. E o conhecimento nunca é demais é justamente, né, que primeiro que ninguém sabe tudo sobre uma determinada coisa, né? Então a gente sempre pode aprender novas coisas sobre o que a gente já acha que sabe muito. Então, conhecimento nunca é demais. Estabeleça metas a serem atingidas e determine cada passo de sua trajetória. Que aí casa com o próximo, gente. Tenha paciência. Se você tem metas, você vai estar olhando aquela sua trajetória, mas tenha paciência para ir atrás dessas metas, tá? E aí tudo isso a gente vai estimulando nisso, no que é a criatividade. Essa criatividade vai estar assim muito junto disso da vocação, da pesquisa, do que você tem que fazer, do que você quer para a sua vida. Então você ter essas metas, você vai estar usando essa sua criatividade justamente para estar tirando essas ideias do papel, ou aqui das ideias e colocar aqui no papel e para a prática, né? Exatamente. E aí o que é a criatividade, professor? A criatividade é o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. Né? Muitas vezes, né, a gente já está falando de vocação, também está um pouquinho relacionado à profissão, né? Então muitas vezes essa vocação está relacionada à forma como a gente resolve problemas em determinada área. Por exemplo, a Yolanda falou de lógica, de matemática. Então existe o raciocínio lógico-matemático. Então para ela é muito mais fácil pensar dessa forma, né? O que para mim não é tanto. Né? Então isso também tem a ver com criatividade, não é só coisas estrambólicas e diferentes, né? Muitas vezes são coisas comuns que a gente executa de uma forma mais fácil, então isso está bem relacionado à vocação, né? Essa criatividade, como executar certas coisas, né? E de formas diferentes. Então, explore novas ideias. Daí a gente trouxe para vocês até novas ferramentas, que vocês já conhecem bem. Aproxima aí teu tablet, aproxima aí teu celular, e você vai ter acesso aí ao desafio. Também está aí embaixo, ó, o site, se você não tiver. E aí você vai ter acesso a 2 testes vocacionais super legais. A gente fez essa pesquisa para vocês. Ambos os testes são gratuitos. E aí ele pode te ajudar justamente a você pensar o que é que eu quero fazer da minha vida. Qual a ideia que eu tenho? Lembrando, gente, isso é uma ferramenta em meio a tantas outras, tá? Explore novas ideias. A gente viu na imagem anterior, estava lá um casal sentado e ele só imaginando o que aquela sala podia ser. Então, tudo isso vai estar estimulando a tua criatividade, tudo isso vai estar indo atrás dessa tua vocação, está explorando coisas novas, né, Armando? Exatamente. E para mandar para a gente, assim, manda aí o teste vocacional, algum ou outro, ou só o que é que a turma, que profissões, enfim, teu resultado, a tua impressão sobre, né? E aí manda para a gente pela plataforma da Unirec, né? Novos componentes, projeto de vida, e você acha lá a pasta do 8º ano e faz o upload disso aí, né? Você sobe essa informação para a gente, que a gente recebe e está pegando todos esses dados de vocês, está sendo muito importante para a gente construir essa disciplina juntos, né? Então, pessoal, até a próxima, né? Até a aula 9. Foi massa essa aula. Tchau, tchau.